O que são... agora a gente, assim, vamos pensar que eu estou indo lá para a UBS e tal, no intuito de ser atendido porque eu tenho um transtorno mental, mas eu não sei que eu tenho. O que é um transtorno mental, uma doença mental, para que a pessoa entre aspas, se classifique como tal e busque ajuda? Tá. Vou ler a definição que eu Fica encontrei do DSM, que é um dos manuais diagnósticos, né? Sim, é o que a gente usa, né, geralmente. Vamos lá, então. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, regulação da emoção ou comportamento de um indivíduo, refletindo uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Perfeito. Perfeito. É o que diz. Então, é isso. É isso, mas é isso. A pessoa que está sofrendo, ela não tem nenhuma obrigação de saber disso. Sim, Mas de alguma forma isso tem a ver com o recorte que os serviços vão dando, né? Uhum. É porque que eu pedi para você me dizer isso nesse podcast? Porque muitas das vezes, por conta do preconceito, estigma, etc., eu acho que isso me acendeu ainda mais quando o Guilherme veio aqui. Por conta de tudo isso, as pessoas ficam naquela de, tipo... eu tenho transtorno mental. Qual o problema? Sabe? Tipo, esse ponto. Qual o problema? As pessoas ficam muito naquela, tipo... eu tenho ansiedade. Porque a ansiedade é comum falar que é ansiedade. Sim. E não entende que a ansiedade também é um transtorno mental. E aí ela fica naquela, tipo... O que é, o que não é? Então, por isso que talvez entre essa necessidade, essa importância de falar. Sim. Né? Porque senão fica muito naquela ideia de, tipo... E aí, o que é, o que não é? É que, por exemplo, nem toda ansiedade é um transtorno Sim. mental. Por exemplo, você vai casar. E aí você tem uma ansiedade, dá um friozinho na barriga e fala, pô, vou casar amanhã, né? De alguma forma, o que seria um transtorno ansioso, de alguma forma que o seu corpo, ele demonstra, né, enfim, sinais de ansiedade em situações deslocadas, no geral, do que seria o esperado até para sua própria pessoa. Isso precisa ter uma persistência, então, assim, que os sintomas tenham, no mínimo, sei lá, 6 meses, enfim, existem classificações diferentes e que isso te traga prejuízos. Por exemplo, sei lá, fico tão ansioso que não consigo sair de casa, né? Enfim, chego no trabalho e passo mal, enfim. Aí a questão tem que ter uma aquela persistência nos sintomas, né? De alguma forma. Isso trazer um prejuízo e ser descontextualizado mesmo, né? Sim, sim. Até uma forma... Eu uso uma forma clara para os pacientes para identificar ou não a ansiedade. Eu falo, a ansiedade boa e a ruim. A ansiedade do casamento. A boa, tipo, só um friozinho na barriga e tal. A ruim é como, por exemplo, se você não consegue casar. Né? Tá acontecendo aí que você não consegue sair da sua casa para casar, né? Por exemplo, sim, exatamente. Aí entra essa questão de um transtorno, né? Isso é prejudicial, né? Isso, Eu tento trazer mais, desse jeito mais fácil, porque... Aí eles começam a entender o que é e o que não é. Obviamente, a ansiedade é uma emoção. Mas aí vem também o transtorno quando se torna prejudicial. Mas acho que você tocou, pra mim, enquanto psicanalista, é muito importante, porque eu acho que as pessoas, de alguma forma, têm psicopatologizado coisas que são da ordem da vida mesmo. Então, é muito comum os adolescentes fazerem isso. Eu tô deprimido, tô ansioso. Né? É muito mais fácil eles se contarem desse jeito do que dizerem, eu fiquei triste por tal coisa. Né? De alguma forma, o fenômeno já é lido na chave da doença mesmo. Isso cria um rótulo identitário que, ao meu ver, não cai muito bem, principalmente nessa fase da adolescência. Tenho pensado, tenho escrito bastante sobre isso, na verdade, né? E a depender de como a coisa é conduzida mesmo, o lugar do diagnóstico assume essa cola identitária. É difícil até para a pessoa entrar em contato com o que realmente está acontecendo em termos de sentimentos, de emoções, de afetos. Né? Analisar, eu tô deprimido. Aí ele a pessoa se auto-taxa como deprimido e é isso aí. Né? Não deveria ser assim. Então, e também assim, hoje a gente tem um alargamento do acesso à informação por meio da internet, mas nem toda... Né? Enfim, nem toda informação a gente sabe que é confiável também, né? E eu acho que, diferente, por exemplo, talvez lá dos anos 70 e 80, eu acho que existe um estigma em relação à saúde mental, mas eu acho que ele tem mudado um pouco, principalmente entre essa geração Z, na verdade, né? Eu acho que ele não tem, de alguma forma, vergonha ou receio de dizer que estão na terapia, que estão passando no psiquiatra, ou que se cortam, ou que estão ansiosos, ou que estão deprimidos, né? Para mim, isso vem ganhando um outro lugar, que de alguma forma também colabora para eles se lerem e se contarem a partir desse lugar mesmo, do transtorno e não de si mesmos. Sim. Você falando disso, eu percebo que eles até sentem, não orgulho, mas eles não... A vergonha realmente não existe, mas eles, tipo, falam, sei lá, às vezes até para tampar alguma coisa que existe ali, sem ao menos entender, né, o que está realmente acontecendo com eles. E eles vão lá e, tô deprimido, então, sei lá, tenho ideações, suicida, etc. E não que não seja, nós temos que validar. Sim, validar o sofrimento, não necessariamente a doença. Perfeito, perfeito. Validar o sofrimento, não a doença. Mas
o que realmente é. E aí, pelo excesso de informação, antigamente era pela falta. Isso, agora é pelo excesso. É o lado B, vamos dizer, né? O lado B da fita. E aí, eles vêm com isso excessivamente a ponto de não quererem se entender, então não se entenderem. Mesmo fazendo terapia e tal, se prendem naquela ideia de que tem depressão. E se você tá, às vezes, vamos supor que você, como analista, percebe que não é uma depressão, mas você fala que não é, ele vai talvez, o psicólogo é ruim, não viu minha depressão, né? Não se entende isso. A minha leitura, que eu inclusive escrevi sobre isso na minha monografia da formação em psicanálise, é que certos diagnósticos viraram tribos. Igual emo, clubber, sim, né, skatista, roqueiro, gótico, enfim, né, o deprimido, ansioso, borderline, enfim. Só que tem algumas tribos que elas são mais favoráveis a alguns aspectos do desenvolvimento do que outras. Essas outras aí que eu citei, eu acho que elas são mais favoráveis, porque elas também, de alguma forma, te colocam no convívio e te põem em relação com o outro, né? O diagnóstico de forma... É isso. Talvez existam exceções. Tô esperando vê-las um dia, mas assim, de forma geral, como o diagnóstico ele coloca na chave do transtorno / doença, é uma coisa que coloca a questão muito em si mesmada naquela pessoa, né? Então é difícil de alguma forma até fazer algum tipo de ligação mais genuína ali com o outro, né? Sim. E eu acho que isso na prática não favorece coisas interessantes, assim, e acho que pra mim isso é muito importante pensar isso na faixa da adolescência mesmo. Pra mim você falou algo muito, muito bom, que é exatamente isso. O transtorno mental virou o clube. Virou o clube dos deprimidos, o clube dos borderline, o clube dos ansiosos, o clube do, sei lá, N coisas, N transtornos que eles podem, sei lá, se classificar. E eu não sei nem o que pensar sobre mais, porque realmente é isso, tipo, o quanto que isso... Ajuda, favorece. Favorece. A gente pensa assim, pô, que legal, eles estão tentando buscar saúde mental, ou estão se identificando com uns problemas, tal, para que possam tratar, mas será que é isso mesmo? Será que não é uma desculpa? Ou uma... Eu tô ruim de achar a palavra hoje, mas... Algo que tampe, algo que tampe o que realmente é. Né? Sim. É difícil ficar pensando, porque é muito ali, né? Talvez tenha um aspecto que eu vejo, mas não tanto em relação aos adolescentes. Por exemplo, alguns grupos de pais, vamos dizer, né? Enfim, que se reuniram em função de diagnósticos aí ao longo da história e reivindicaram direitos para portadores de transtornos mentais, por exemplo, enfim. Eu acho que isso pode ser interessante, mas é porque isso, de alguma forma, é a união por meio do diagnóstico, aquele laço, mas que ele tem um efeito de grupo e um efeito político. Inclusive, é um efeito de reivindicação. Aí eu acho que pode trazer coisas interessantes, sabe? Sim, mas aí eu vou entrar em outro ponto, mas ainda dentro dessa questão dos pais. Eu atendo hoje 2, 3 professoras, cada uma em um nível de ensino e tipos de escola diferente, particulares e privadas. Eu vou pegar o das privadas. Muitos pais estão usando do CID, da doença, do transtorno do aluno, para reivindicar coisas e que até o próprio professor percebe que não é um transtorno. Às vezes, por exemplo, a criança ela está hiperativa. Não é. Ela está hiperativa e aí o pai entende que aquilo é hiperativismo e aí vai lá no médico psiquiatra, rotula ele com aquilo. Para quê? Para que ele se exima da responsabilidade de tratar aquela hiperatividade temporária, momentânea da criança. E joga para a escola. Eu vejo muito isso, vindo dos próprios pacientes que trazem essa questão de, poxa, é só dar atenção. É só, assim, tô sendo bem simples no que eu tô falando. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Tipo, eles estão se eximindo, os pais, alguns, né? Não vou generalizar a galera, mas estão se eximindo do trabalho de cuidar do próprio filho, achando lá um transtorno ali, outro aqui, e às vezes nem é transtorno. Eu trouxe um médico psiquiatra aqui, o Dr. Rafael Brandes, e ele falou dos adolescentes, né, que eles não estão dormindo, ficam na madrugada jogando. Mas claro, quem fica até 4 da manhã, né, no celular não vai dormir mesmo. Exato. Não é insônia, né? Exato, e ele é especialista em sono. E aí ele falta de rotina. Falta de rotina. Chega na escola, não tem foco. Aí julga como TDAH. Claro, não é TDAH, caramba. Não dormiu. Exatamente, é isso. Mas isso assim, você tocou em coisas que são o beabá, o arroz com feijão do CAPS infantil. Porque eu acho assim, também teve um alargamento de critérios diagnósticos de alguma forma de transtornos mentais. E às vezes muita coisa cabe onde não é. Vamos dizer assim. E aí eu acho que existem muitos
tratamentos, isso infelizmente é muito comum nos convênios, em modelo fast food, que a pessoa passa numa consulta muito rápida e já recebe um diagnóstico, e às vezes uma criança que apresenta alguns sintomas, vamos dizer, eu acho que no caso do autismo isso é muito comum, até porque o autismo é o diagnóstico da moda da primeira infância, né? Então, assim, por exemplo, uma criança, sei lá, não fala e não olha no olho. Vamos dizer, dois sinais aí. E aí, numa consulta de 15, 20 minutos, meia hora, em uma vez, alguém já dá, né, já atribuiu aquele CID à criança e, de fato, tendo CID, as pessoas podem reivindicar os direitos sociais, enfim, né, do F84. Sim. Então, eu acho que tem muito de como essa avaliação é feita, sem considerar outros aspectos do desenvolvimento, sem fazer, de alguma forma, diagnósticos diferenciais com questões neurológicas, com falta de estimulação, né? A gente pegou crianças, por exemplo, na pandemia, que elas só conviveram com os pais. Né? Enfim, não conviveram com outras crianças, não tiveram a grande chance do pico de desenvolvimento da aprendizagem da fala, que ela acontece olhando o adulto, mas ela acontece muito mais olhando outras crianças, na verdade. Enfim, então coisas que são falta de estimulação, mas até não é nem por responsabilidade de quem estava lá, mas é porque o mundo parou, vamos dizer assim, e tudo que de alguma forma era um grande motor de desenvolvimento da criança foi retirado. E eu acho que tem um outro ponto também, que também no CAPS infantil era muito comum, de alguma forma, que é isso, a nossa população tá miserável. Então, de alguma forma, se uma família vê que uma criança tem uma questão, porque normalmente não é tão comum, acontece até, talvez mais no CAPS infantil do que em outros lugares, mas enfim, não é sempre que os pais atribuem uma questão da criança do nada. Normalmente ela tem alguma coisa, no sentido de assim, ela tá apresentando algum comportamento ali... Disfuncional, disruptivo, ainda que mínimo, né? E se a pessoa pensa, poxa, se meu filho tiver aquele diagnóstico, eu vou ter acesso a um benefício, ou ele vai ter acesso, por exemplo, à gratuidade no ônibus, pensando que a passagem de ônibus é caríssima e que ela, inclusive, propicia o acesso ao serviço de saúde. Né? Então, aí você fica, vamos dizer, né, enfim, aí num certo conflito mesmo, né? Porque, por vezes, é isso, a criança, de fato, não fecharia um diagnóstico, mas tendo aquele diagnóstico, ela teria direitos sociais acesso a direitos sociais e benefícios muito importantes para o desenvolvimento e tratamento dela a partir da questão que ela apresenta. Esse era uma interrogação muito comum no CAPS infantil, ainda mais, né, tratando de pessoas com dificuldades financeiras muito complexas. Exatamente.